Oi, pessoal do 9º ano. Então, gente, para hoje nós vamos estudar a estrutura de uma lei. Então, você que tiver seu livro, você vai pegar lá na página 206, certo? Mas antes de a gente começar, vamos pensar, o que é uma lei? Para que serve? Qual é a sua finalidade? Então, a lei é aquela que rege um país. Um exemplo, a lei principal do nosso país é a Constituição Federal. Então, ela é uma lei em que rege os direitos e os deveres de um cidadão. Então, o primeiro passo que para você entender melhor o que é um texto legal, é compreender a estrutura dele formal. Então, esses textos, eles têm uma estrutura. E essa estrutura é que eu vou explicar aqui. A lei não é escrita em texto corrido, como em uma dissertação, em um conto, em uma crônica, certo? A lei, ela tem um formato que é utilizado nos textos legais e tem um significado maior que uma mera organização visual, certo? Então, vamos lá. Seguindo aí. A primeira coisa a ser identificada numa lei é a sua entidade de origem, de onde ela vem, certo? Então, existem as leis federais, que é essa que eu falei, que é a Constituição Federal, certo? As estaduais e as municipais, certo? Então, essas leis federais e nacionais, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, mas a gente vai ver uma delas, certo? Umas estaduais se refere assim ao estado de Pernambuco. A lei federal ela é para todo o Brasil, como a Constituição Federal. E a lei municipal para vocês é a lei do município de Brejão. Então, essa identificação vai identificar qual o espaço geográfico de incidência é aquela lei. Como eu expliquei, uma lei federal, o Código Civil, ele tem o brasão da República e os dizeres Presidência da República, ou que quer dizer que se aplica em todo o território nacional, foi o que eu acabei de dizer. Então, a lei federal tem a logomarca do país, do Brasil. Já a lei de Pernambuco, ela vai ter a logomarca, o brasão de Pernambuco. Já uma lei de Brejão vai ter um brasão de Brejão. Então, em seguida, aí vamos encontrar um número de referência daquela lei que vocês vão ver aí na página 206 do livro de vocês, certo? Então, o texto, ele fala aí o que vem a seguir. Você vai ler agora trechos da lei 12.000. Você pega seu livrinho, quem tiver seu livro, certo? Quem não, presta atenção no que eu vou falar. 12.965/14 é conhecida como Marco Civil da Internet, que estabelece os direitos e os deveres de usuários e provedores de internet no Brasil. Observe a forma como esse texto é organizado. Ele é semelhante a outro que você já deve ter, teve algum contato com algum outro texto semelhante a esse. Quais direitos você imagina que essa lei garante aos usuários? Então, as leis é quem rege o nosso país ou município, certo? E aí, o que a gente pode fazer, certo? Vamos ver que marco civil da internet é esse, que é o texto que a gente vai fazer essa leitura. Então, o Marco Civil estabelece princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da internet no Brasil, sendo a primeira lei construída de forma colaborativa entre o governo e a sociedade, utilizando a internet como plataforma de debate. Então, toda lei que envolve o país, ela tem que ser debatida e ela tem que ser consultada de forma colaborativa, se ela for realizada de forma democrática também. Então, o Marco Civil da Internet começou a ser elaborado em 2009 pelo Ministério da Justiça e em colaboração com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas.
bem como a participação direta da sociedade civil, que essa sociedade civil somos todos nós, cidadãos, certo? Comunidade empresarial e representante das áreas técnica e acadêmica por meio de colaboração online, direta e aberta. Após extenso debate público, com mais de 2.300 contribuições, o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional em 2011 como o PL. PL, quando se fala, e a gente está escutando muito isso na televisão, se assim você assiste os repórteres, né? PL quer dizer Projeto de Lei 2126 de 2011. E o deputado Alessandro Molon foi designado seu relator no ano seguinte. Durante o período da relatoria foram realizadas 7 audiências públicas. Então, para qualquer lei ser sancionada, quer dizer aprovada, ela tem que ser realizada essas audiências públicas, que contaram com a presença de representantes de 60 instituições dos mais diversos setores, como empreendedores, acadêmicos, operadoras telefônicas, ativistas, órgãos do governo, artistas e empresas de tecnologia, dentre outros. O Marco Civil da Internet foi colocado em novo debate público por meio do portal em Democracia da Câmara de Deputados, onde o texto teve 40.000 visitas, 2.215 comentários e 374 propostas. Foi a primeira vez na Câmara de Deputados que um relatório utilizou sugestões enviadas pela internet, até mesmo via Twitter. Então, essa construção dessa lei foi realizada com essas instituições, com o debate público. Então, por tudo isso, a lei é não apenas um marco da internet, mas também um processo legislativo brasileiro, por todo o debate realizado antes e durante a tramitação no Congresso Nacional. Então, gente, se vocês verem aí na televisão, as leis para serem aprovadas, elas passam pela Câmara de Deputados Federais e o Congresso Nacional, que são os nossos senadores. Confira a seguir algumas perguntas e dúvidas frequentes sobre os 3 pilares do Marco Civil da Internet que rolaram e que a gente vai ver no texto aí do livro, que foi a liberdade de expressão, a privacidade dos usuários e a neutralidade das redes, certo? Isso daí a gente vai ver um pouquinho no texto que tem lá na página 206 e 207 do livro de vocês. Então, seguindo aí, lá na página 206, vocês vão ver primeiramente esse texto aí, só que aí eu circulei aqui de vermelho, ou de azul, verde e vermelho, certo? Então, o texto é uma lei que possui uma estrutura fixa, e a primeira parte desse texto é chamada de preliminar. Então, são essas 3 partezinhas aí que estão de cores diferentes, certo? Uma delas essa lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, ela é chamada de epígrafe, que indica o tipo de composição, quer dizer, a lei, o número, a data em que foi sancionada, que quer dizer aprovada. Então, indica o tipo de composição, o número da lei e a data e o ano em que foi aprovada, certo? Mas pela lei se diz sancionada. Já esse aqui, grifadozinho de vermelho, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. Esse daí é chamado de ementa ou rúbrica, que ele apresenta de forma resumida e clara o conteúdo da lei. Então, o conteúdo da lei é os princípios, garantias e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Vocês vão ver que nesse azulzinho está dizendo Presidência da República, Casa Civil. Então, essa é uma lei federal, subchefia para assuntos jurídicos. Então, a lei federal é o símbolo da Federação do Brasil, certo? Então, a gente vê por isso que é uma lei federal, certo? Seguindo aí, vocês vão perceber que abaixo do texto vai ter, eu circulei aqui de roxinho. Esse que está circulado de roxinho é o conteúdo da lei, certo? E logo aqui, a Presidenta da República
faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segunda lei. Isso daí pode se chamar um pequeno preâmbulo, que indica quem é a autoridade, aqui ó, indica quem é a autoridade, o órgão ou a instituição que reconhece essa lei. Então, lá no livrinho de vocês, quando eu for explicar a atividade, vocês vão ver essa partezinha aí, anota aí. Além da parte preliminar, que foi essa aqui que a gente viu nessas três cores, o texto de uma lei é composto da parte normativa, que é dividida em capítulos, seções e subseções. O artigo, que a gente vai ver aí, é a subseção básica da lei e é indicada pela abreviação art. Veja aqui, ó, art quer dizer artigo 1º, art, artigo 2º. E seguida do numeral ordinal, até o 9º, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, ou cardinal do 10º em diante, certo? Então, até o 9º ele é ordinal. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. A partir do 10 em diante ele vai ser cardinal. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, eu não digo mais artigo 10º, certo? Então, eu digo artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º. A partir do 10, eu digo artigo 10 e não 10º, certo? Então, o artigo organiza-se em parágrafo. O parágrafo, ele vai ser esse desdobramento da norma do artigo, complementando ou apontando uma exceção. Eu vou mostrar aí a vocês, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Veja que a lei é dividida em artigo. Artigo 1º, que está lá no livro. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e os municípios em relação à matéria. Então, essa lei é para todos os níveis, todos os estados, todos os municípios do país, incluindo o Distrito Federal. Veja, artigo 2. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade da expressão, bem como. Aí, primeiro, esse daí é chamado, ó, de inciso, certo? Porque a parte aqui do artigo 2 é chamada de parágrafo e foi se dividido em inciso. Veja aqui, ó, parágrafo, desdobramento da norma do artigo. Complementando ou apontando uma exceção, é indicado pelo símbolo, esse símbolozinho aqui que a gente vai ver mais na frente. Porém, o artigo ele pode se subdividir em parágrafo ou inciso. Esse aqui foi dividido em inciso, porque ele está determinado aqui, ó, inciso, desdobramento do artigo ou parágrafo indicado por algarismos romanos, certo? Então, a lei aqui foi dividida artigo 1, artigo 2 e o artigo 2 foi subdividido. Então, ó, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, aí eu posso dizer, inciso 1º, se diz assim, o reconhecimento da escala mundial da rede, inciso 2, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, inciso 3, a pluralidade e a diversidade, inciso 4, a abertura e a colaboração, inciso 5, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e, continuando lá no livro, a finalidade social da rede, certo? Vocês vão ver também, eu estou mostrando a diferença. Nessa seção 3, então ele pode ser dividido, ó, em capítulo 1 e o que tem dentro do capítulo 2. Vocês vão ver aqui, ó, que também o capítulo pode se subdividir em seção, certo? Vocês vão ver lá na página 207, em seção, veja aí. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilidade civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Vamos lá para o artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Então, quer dizer o quê?
que o dano só vai ser causado se for por outra pessoa e não quem fornece a internet, certo? Aí vocês estão vendo esse símbolozinho aqui. Esse símbolozinho aí é chamado de parágrafo. Então, o artigo 19 se subdividiu em parágrafo. Veja que lá no anterior a gente viu o inciso. E esse símbolozinho aqui é chamado de parágrafo primeiro. A ordem judicial que trata o caput deverá conter, sob a pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permite a localização equívoca do material. Então, isso daqui está se referindo se acontecer alguma coisa relacionada, um exemplo que eu posso dar, o mau uso da internet, certo? Aí o parágrafo 2. A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor e a direitos conexos depende da previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Lembra que eu falei a vocês da Constituição Federal, que são os direitos e deveres do cidadão, certo? E está contida aí nessa lei do uso da internet. Então, veja aqui, ó, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Artigo 20, e ele pode ser também constituído por parágrafo único, tá certo? Esses dois, a linha e item, ele não vai conter nessa lei. Então, essa linha, como também é um destrinchamento de um artigo, só que indicado por letra, e o item é um desdobramento, quer dizer, dessa linha, indicado por numeral cardinal. Mas aí nessa lei não vai existir, só vai existir os artigos, os parágrafos e os incisos. Então, aqui, ó, artigo, parágrafo com esse símbolozinho, inciso o algarismo romano, certo? São as três coisas que vocês devem se atentar. Já aí, a parte final. Então, a parte final lá do texto, da página 207, vocês vão perceber que existe a seguinte estrutura. E isso é para todas as leis. A parte final do texto de uma lei determina sua implementação. Nela, a assinatura das autoridades competentes. Olha aqui, quem foi as autoridades competentes? Na época que essa lei foi aprovada, sancionada, foi por Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, Miriam Belchior, Paulo Bernardo Silva, Célio Campolina Diniz. Então, tem também a localização no tempo e no espaço, que é o que? A data. Aonde foi? Brasília, 23 de abril de 2014. E além da referência, dois acontecimentos da história do Brasil. Ó, ele coloca 109º da Independência e 126º da República. Foram dois acontecimentos da história do Brasil. A Independência e a República do Brasil. E aí, gente, eu trago para vocês mais um texto de lei que a gente chama, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, veja que aqui, ó, o conteúdo logo de cara aí, que é a parte preliminar, essa lei foi aprovada pela Presidência da República, da Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos, e tem o símbolo da República. Então, essa é uma lei federal. E aqui, ó, a epígrafe, que é o número da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, aqui é a ementa que resume o que é que vem na frente. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Aqui também vai ser o preâmbulo, que indica a autoridade que reconhece essa lei. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Então, muitas leis vai ter ou capítulo ou título, tá certo? Isso daí a gente vai estudar a diferença mais na frente. Mas lá
nessa lei que nós vimos, ó, ela é dividida em capítulo 1, vai ter no livro de vocês capítulo 2, e ela é dividida também o capítulo em seção, certo? Capítulo 5 aí, as considerações finais, tá? Da lei do uso da internet. Já nessa aqui eu só coloquei uma partezinha para a gente saber que também, que chama o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, é o número da lei. E aqui vai mostrar o artigo 1, que são as disposições preliminares, que é o início da lei. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Só para mostrar a vocês que é a mesma formatação do anterior. Artigo 1, artigo 2, parágrafo único, artigo 3, parágrafo único. Só que aí eu não mostrei nem os incisos e nem os parágrafos. Aí só vai ter os artigos e o parágrafo único, certo? E o final. O final você vai ver que tem a data, Brasília, 13 de julho de 1990, foi quando ela foi aprovada, e 69ª da Independência e 102º da República. Então, ela foi aprovada por Fernando Collor, Bernardo Cabral, Carlos Chiarelli, Antônio Magri e Margarida Procópio, certo? Então, gente, para que a gente possa se antenar no que vai vir depois. Então, assista o vídeo da explicação primeiro para poder responder a nossa atividade. E eu vou gravar outro vídeo com a explicação da nossa atividade. Até logo!